Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente Realpolitik. Hoje vamos falar sobre algo que até parece absurdo falar neste espaço. Vamos falar de política. Mas da política que de facto se faz, aquela que de facto acontece e que muito raramente nós sabemos ou nos é dada a conhecer. Quase que diria, felizmente. Na vida do comum dos mortais, na nossa vida do dia-a-dia, é costume que quando alguém anuncia ou diz que vai fazer alguma coisa, de facto o faça. Se assim não for, perde a credibilidade entre os seus pares, entre os seus iguais, entre os seus amigos, entre os seus familiares, torna-se irresponsável, perde o respeito que necessita para ser um membro integrado e aceito do seu grupo, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal e até afetivo. Também já foi mais assim. A honra já teve o valor da própria vida. Mas ainda é muito desta forma, especialmente nas relações informais, no nosso dia-a-dia, em que a confiança que temos em alguém condiciona muito a relação que mantemos com essa pessoa. Mas na política, não. Há uma abismal diferença entre o dizer e o fazer. Diz-se o necessário, realiza-se o possível. Quando alguma coisa se diz em política, o principal objetivo não é fazer, é ganhar tempo. Convençam-se disto porque é a mais real verdade. E ganha-se. E olhem, e funciona. Porque o comum dos cidadãos, o eleitor, pensa que os seus governantes atuam como nós atuamos. Isto é, quando diz que vai fazer algo, é porque vai fazer mesmo. Não. Para o eleitor, o que o político diz considera-se feito. Para o político, considera-se, quando corre bem, arrumado e, convenhamos, por vezes, até resolvido. E funciona. Porque o próximo problema fará esquecer o problema atual. Porque aparecerá outro problema mais urgente ou mais grave, ou porque simplesmente o problema se resolverá sozinho, seja por cansaço, perda de oportunidade, as partes chegam a acordo, uma delas perde a credibilidade ou perdem mesmo as duas. O problema perde a coerência, uma das partes envolvidas perde a coerência. Alguém desiste, alguém se cansa. Em política, a esmagadora maioria dos problemas tem esta grande benesse. Resolvem-se sozinhos, só tendo o político de ganhar tempo enquanto isso acontece. E é para isso que fala e fala e fala. Para ganhar tempo. Tempo ou espaço. Espaço para não conseguir cumprir coisas que promete e afirma. De facto, reparem, até se pode prometer milhões de apoio a empresas, mas se o regulamento de acesso aos fundos for tão inacessível, tão complicado, tão restritivo, ninguém se conseguirá candidatar. O político prometeu apoio às empresas e cumpriu, disponibilizando a verba que lá estava, reluzente e tangível, como o juramentado. As empresas é que não conseguiram obter e os fundos voltam para embelezar o equilíbrio orçamental, não aumentando a despesa como convém, intocados e inúteis. O cidadão, em casa, ouve que estão disponíveis milhões de apoios, subsídios, fundos perdidos, taxas bonificadas, empréstimos, tudo isso. E então, mas não perguntam se os milhões chegam a quem ou para quê estavam destinados. Basta, para quem tem paciência para isso, analisar as taxas de execução, isto é, de aplicação real dos respectivos fundos e medidas, raramente, mas muito raramente,
ultrapassam os 10%. Às vezes, nem chegam aos 5%. E é neste tempo, neste espaço, aconteça o que acontecer, que a realidade continua. Os mercados progridem. Uns evoluem, outros entram em recessão. Umas empresas fecham, mas outras abrem. Alguns milhares vão para o desemprego, mas outros milhares são contratados. E o mundo, quase sem interferência ou gestão, como desde a eternidade, vai-se autogerindo e autorregulamentado. Calmo, sereno, mas impiedoso. Os políticos vão falando, ganhando tempo e espaço, para que, não fazendo nada, as coisas se resolvam naturalmente, pois, e de facto, com o mundo em evolução tão rápida e imprevisível, fizessem o que fizessem, de pouco ou nada serviria, muito menos com a competência que os atuais políticos demonstram possuir. É muito famosa no Deep State britânico, os famosos mandarins, e agora, até já fora do Deep State, as chamadas 4 regras de resolução de crises do FOC, que significa Foreign, Commonwealth and Development Office, o titânico Ministério dos Negócios Estrangeiros e Relações Externas do governo de Sua Majestade, o Rei Carlos III. Diz o dogma político que perante qualquer problema, mas qualquer problema mesmo, atua sempre do mesmo modo, seguindo as seguintes frases. Num primeiro momento, a fase 1, afirmar que nada irá acontecer. Fase 2, depois, afirmar que talvez alguma coisa vá acontecer, mas que é melhor não interferir. Por esta altura, a maior parte dos problemas já se resolveu. Mas se não se resolver, passa-se à fase 3, em que se afirma que talvez devêssemos fazer alguma coisa, mas não há nada que possa ser feito. Aqui é que 99% dos problemas já se resolveram mesmo. Para aquele 1% de problemas que não se resolveu, passa-se à quarta fase e última fase para os problemas que de facto não se resolveram. Afirmar que devíamos ter feito alguma coisa, mas agora é tarde demais. E assim se resolvem 99,9% dos problemas na realpolitik. O povo, os eleitores, nós, ficamos com a sensação boa que tudo foi devidamente tratado, que o governo fez coisas boas, porque naturalmente as coisas correram bem, outras não conseguiu, infelizmente e nunca, por culpa sua, resolver porque naturalmente correram mal, e que em algumas poucas situações, muito poucas, o governo atuou mal, mas cá para nós, só porque não disse o que devia, ou como devia, ou quando devia. Para aqueles que ainda pensam que a política é a arte da governação, da res publicae, da coisa pública, desenganem-se. A política agora é, antes de mais e primeiro que tudo, a arte da comunicação pública. E isto porque nós temos de manter a esperança e a fé utópica que é possível resolver os problemas, que é possível acudir aos mais necessitados, que é possível a igualdade, a justiça, a democracia e a paz. A população precisa de acreditar nisto. Precisamos mesmo de acreditar, e é isso que os políticos nos conseguem. A utopia no mundo sonhado, desejado, mas não existente, nem vagamente possível. Porque se o comum dos cidadãos, o vulgar eleitor, nós soubéssemos da complexidade e das interdependências da realpolitik e do pouco que de facto pode ser feito, acho que poucos de nós se dariam ao trabalho de que, com ânimo, se levantarmos todos os dias de manhã. A política é assim.
e, de facto, a arte de manter a sociedade a funcionar naturalmente, transmitindo uma sensação de normalidade e de algum controle. E funciona. Funciona mesmo. Por vezes só falha porque os políticos não sabem comunicar, não sabem gerir as situações e alguns, pasmem, não têm a mínima noção de que isto de facto funciona como eu acabei de vos descrever. E nada pior do que um político que não sabe como é que realmente funciona a política. E é desses que cada vez temos mais. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science, na IAS, tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à análise política, à geopolítica e à geoestratégia, e em que eu tenho a honra e o privilégio de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. Afinal, convém saber para que possamos atuar com base nisso, como são de facto tomadas as decisões e o que esperar ou não de tudo isto, o que nos prometem. Também na descrição deste vídeo deixo o link para algumas obras de referência para que quem se interessa por estes assuntos pode encomendar por excelente preço na Amazon. É mesmo necessário ter formação em política, tanto para quem está no setor público como quem está no setor privado, nos mercados nacionais e internacionais. É muito mais do que uma utilidade. É atualmente uma absoluta necessidade. Pensem nisso e vejam um programa de formação da IAS em política e geopolítica. E disto isto, que já vai longo, ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir umas opiniões e conhecimentos sobre política, estratégia, intelligence e diplomacia. E se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like aí no dedo, que dá muito jeito para promover este canal. E assim sendo, até ao próximo vídeo.